Dar, enfim, oficialmente as boas-vindas à doutora Ruth Sprung Tarazanti, que é artista plástica, restauradora, doutora em História das Artes, e agradecer ao Centro de Educação e Memória do Holocausto da Stanley Fuzz Brasil, que nos proporcionou esse momento. Então muito obrigado pela sua disposição, veio direto de São Paulo. A gente está muito honrado, muito feliz com a sua presença. Vamos ouvir então. Vamos. Bom, para vocês é boa tarde, para nós ainda é bom dia. Nós chegamos agora. Você sabe o que é uma sobrevivente? É uma pessoa que passou a Segunda Guerra Mundial e sobreviveu a todas as desgraças que aconteceram. E eu sou uma sobrevivente da Iugoslávia. A Iugoslávia hoje em dia não existe, teve várias guerras, então está toda... É só o final do... Bom, então eu seria de uma parte da Iugoslávia que hoje em dia é a Bósnia. Eu vou contar mais ou menos de onde eu vim, o que eu fazia e com que idade eu tinha quando começou a guerra. Eu tinha 7 anos, estava no 2º ano primário e nós morávamos numa cidade onde meu pai era médico. Só que nessa época, quando a guerra começou, ele tinha ido, foi chamado para ir para a guerra e ele acabou sendo... pegou todo o grupo dele, foi preso e eles ficaram num campo de concentração. Ele falava alemão porque naquela época na Europa todo mundo falava, na verdade era o austríaco. Todo mundo ia para a escola, todo mundo falava alemão. Então meu pai foi e falou para a turma aqui do campo onde ele estava, ele disse: olha, estamos com fome, me deixa sair e eu vou comprar comida. E realmente ele, como falava bem alemão, disse: vai. Ele foi com um rapaz e eles compraram comida, não sei o que foi. E na semana seguinte acabou a comida. Então ele foi e falou para os rapazes, para os alemães: olha, acabou a comida, me deixa ir de novo. E eles deixaram, porque a primeira vez deu certo. Então ele foi lá com o rapaz, outro soldado, e compraram a comida. Quando compraram, meu pai falou para o soldado que estava com ele: você volta e eu vou fugir. E assim foi, coitado do rapaz, voltou para o campo levando a comida, e meu pai pegou um cocheiro, seria um homem que tinha um carrinho, e ele disse para ele: olha, você me leva para um lugar lá na frente, mas vai correndo. E ele foi correndo e tinha os alemães que eles viram que estava correndo, acharam meio estranho, para que alguém precisa ir tanto correndo, começaram a correr. Mas tinha uns vinhedos no caminho e meu pai pulou e se escondeu no vinhedo. E ele passou o carro e passaram os alemães e ele ficou escondido. No meio da noite ele saiu e levou 2 dias para chegar em Bugojno, onde era a nossa cidade. Quando ele chegou, ele encontrou o meu avô, que estava preso. O que aconteceu? Meu avô, ele era polonês, mas veio morar na Iugoslávia, e ele era relojoeiro.
Mas um dia ele casou com minha avó e a minha avó disse: tem uns camponeses que, quando tem as colheitas, eles trazem todos os grãos, trigo, sei eu. Vamos começar a comprar e quando chegar o grupo todo, nós vamos juntar e começar a vender. E realmente eles faziam isso todo ano e depois eles vendiam até para o exército iugoslavo. E realmente meu avô ficou bem de vida. Eles diziam que era rico, mas eu não sei quanto era rico. Aí já tinha começado a guerra e foi um problema muito grande lá na cidade, porque na cidade tinha muitos judeus separadinhos, só aqueles judeus que vieram da Espanha, quando na Espanha enxotou todos os judeus, isso em 1400 e pouco. Então, muitos fugiram e muitos foram para vários lugares da Europa, do mundo, tem na Turquia, onde quiser. E eles, um grupo começou a viver na Iugoslávia. E eles falavam ladino. Ladino é o antigo espanhol de antes. Mas é um espanhol que a minha avó, quando veio para cá, ela não falava nada português, mas ela ia na feira e usava esse espanhol antigo na feira e ficava pegando. E eu dizia: como você se vira? Eu dizia: eles me entendem. Quer dizer, é mais ou menos uma língua semelhante, um espanhol meio portuguesado. Bom, quando meu pai chegou, contaram que o meu avô tinha entrado no escritório dele e pediram o ouro. Ele não tinha mais ouro, porque já tinha pego tudo. Aí eles pegaram meu avô e começaram a torturar ele. Lhe arrancaram as unhas das mãos e dos pés e ele não tinha nada. Aí não falou nada. Aí quando meu pai chegou, como ele era médico da cidade, e ele tinha estudado em Viena, e em Viena estava muito mais adiantada do que a Iugoslávia, então ele comprou o aparelho de raio-x e a sulfa, era um remédio da época. Ele seria, digamos, a penicilina que veio depois, mas foi a sulfa. Então, quando meu pai veio para essa cidade pequena, eles ficaram encantados com que nenhuma mulher mais morria de parto, porque meu pai tinha trazido da Áustria a sulfa, e se alguém caía ou se quebrava, qualquer coisa, ele tinha um aparelho raio-x, então ele podia tratar, ver qual é o tipo do que ele tinha sido, o osso que tinha quebrado ou qualquer coisa. Então, realmente ele estava muito bem assim, aceito, apesar de ser judeu. Mas nessa época ele vivia muito bem. Foi somente quando começou a guerra que um grupo porque assim, tinha assim, essas duas religiões que tinha na cidade: católico, protestante, os judeus e espera, deixa ver o que mais. Tinha muito muçulmano também. Muçulmano que seria muçulmano, você sabe.
E, mas se vivia muito bem, não tinha problema nenhum. O problema foi que quando começou a guerra, os católicos, eles tinham as próprias festas. E quando tem as festas dos católicos, eles iam, dos protestantes, os católicos esperavam os protestantes na porta da igreja deles e era uma briga só. E tanto que essa noite meu pai não ia dormir porque ele sabia que eles iam se atracar e que ia ter gente ferida, que ele ia, no fim, costurar Deus e todo mundo, tanto católico como protestante. Eu tenho que dizer, bom, o negócio dessa época realmente foi uma guerra de religião. Nós tivemos que fugir, porque quando meu pai viu meu avô como estava na prisão, ele falou para minha mãe, pega uma mala, pega eu e minha irmã e a minha mãe, e vão para Sarajevo, que era a capital da Bósnia. E nós fomos. E ele não podia, ele não conseguia fazer nada com meu avô, porque ele estava preso. Então ele conseguiu entrar e ver meu avô. Aí meu pai ensinou ele a se fazer de louco. Sabe? Ensinou ele para fingir que ele era louco. E realmente, uma semana depois, eles chamaram meu pai e disse, leva teu pai que ele está louco. E o meu pai, embrulhou ele, não sei, um cobertor ou qualquer coisa, e levou para casa. Mas ele não podia viajar, porque ele estava muito ferido. Então ele esperou uma semana e, no fim, chegou para Sarajevo, que era a capital, né? Com ele, e minha avó e meus tios. Aí, já a guerra estava muito feia, já tinha campo de concentração, e meu pai disse, olha, eu vou para Split, porque você sabe, a Itália, imagina essa minha perna, a Itália é assim como se fosse a perna. Deste lado, aqui, era a Iugoslávia, mas no meio tinha o mar. Então, nesse lado, meu pai desceu, que era uma cidade Split, e nessa cidade ele conheceu uma pessoa que mandou para nós documentos falsos. E aí realmente eu fui com minha mãe e minha irmã, viemos para Split. E depois ele mandou documentos falsos para os meus avós, os pais da minha mãe, e todo mundo, a minha tia, meu primo, para todo mundo. E meus avós também, meu avô já estava melhor, e todos nós fomos para essa cidade Split. E meu pai tinha uma irmã que morava em Sarajevo, e ele mandou para ela também os documentos. Mas teve um problema. O marido dessa minha tia disse, imagina, eu nasci aqui, todo mundo me conhece, eu não vou embora. E ele ficou com os documentos. Bom, uma semana depois, os Ustachas, que são os católicos da região, pegaram ele e levaram para o campo de concentração. Ele foi o primeiro a morrer. Depois pegaram a minha tia e meus dois primos. Eu sei que a minha tia, isso me contaram, não sei como eu sei isso. Ela pegou um dos meus primos, que tinha a minha idade, e ela escreveu nas costas dele o endereço onde nós estávamos. Vou escrever, não sei se foi com caneta, não tenho ideia, o que eu sei é que ela fez isso.
Depois levaram ela e levaram os meninos, mas nunca mais soubemos deles. A família inteira morreu. Nós estávamos em Split e lá estavam os italianos. Os italianos resolveram que iam pegar todos os judeus que estavam lá e levar para a Itália. E então eles pegaram um navio e nós viajamos, mulheres de um lado, homens para o outro lado, e chegamos para a Itália. Isso é perto, acho que levou 2 dias, porque o navio era velho, mas foi. E depois nós chegamos na Itália e eles não sabiam o que fazer com tanta gente. Então, eles pegaram grupos de 30, 40 pessoas e espalharam pelos vilarejos que tinha na Itália. O que acontecia nesses vilarejos? As pessoas, os jovens, tinham ido para as cidades grandes e só ficaram os pais. E foi interessante porque para eles, porque chegaram os imigrantes. Nós éramos, acho que umas 30 pessoas que estávamos em Castelnuovo do Bosco. Não se podia sair, e como tinha essas casas vazias, então nós ficamos morando nessas casas vazias. Ficamos 2 anos e meio nessa região. Tem uma parte que eu vou deixar de lado, porque eu e mais 2 meninos fomos levados para Torino, que era uma cidade grande, para ir para a escola. E lá eu sofri um bullying tremendo, porque eu era a única menina. Naquela época não tinha a palavra bullying, mas agora que a guerra passou, era um bullying que as meninas faziam comigo, porque eu não sabia falar italiano. Bom, aí eu acabei voltando e ficamos então desses 2 anos e meio. Aí o Hitler pediu para o Mussolini, que Mussolini era o manda-chuva da Itália, para que ele mandasse todos esses judeus que estavam espalhados pelo norte da Itália para os campos de concentração dos alemães. E o Mussolini resolveu que não ia mandar, e ele nos mandou que tinha um campo de concentração aqui, nessa pontinha aqui do pé, e já tinha umas pessoas, umas 2.000 pessoas, e nós também fomos de trem e fomos para esse campo de concentração, onde ficaram os homens numas barracas. Era tudo em tábuas, se dormia em tábuas, né? E mulheres de outra, e como nós éramos uma família, então eles deram um jeito, deram um quartinho, por acaso, para o meu pai, porque aqui ele era médico e ele ia cuidar, né, das pessoas. E ficamos bastante tempo lá. Bom, em Vermonte a comida era péssima, comíamos só um grão de bico, por isso que eu não gosto de grão de bico até hoje. E o macarrão preto, e mais nada, não tinha verdura, não tinha nada. E um dia nós fomos metralhados, passaram os aviões e metralharam o campo. Aí os italianos abriram as portas de trás e disseram: fujam para as montanhas. Nas montanhas ficavam os camponeses e não tinha nada.
nós chegamos numa casa de uns camponeses e pedimos, eu disse, não tem. Então, só tinha um curral onde estavam as vacas. Disse, pode dormir aí. Até hoje eu me lembro que eu fiquei encostada numa vaca e eu sentia calor aqui, ela me esquentava. Umas vacas bem boazinhas. E não tinha comida. A única comida, eles tinham figo que eles secavam. Esse figo que a gente compra no Natal. Mas era só isso. Não tinha nem água, foi terrível. Depois de uns 15 dias, todo mundo resolveu voltar. Disse, vamos voltar, pelo menos a gente dorme nas nossas tábuas. Não precisa dormir com as vacas. E foi devagarinho, nós voltamos. E todo mundo voltou, né? E levou, acho que um mês mais ou menos. Já a guerra estava passando, porque era assim, era a guerra, estavam os alemães na Itália e vinham vindo os ingleses, tinham pego a Sicília e eles estavam vindo. Então, os alemães já tinham fugido, então vinham vindo esses ingleses. E os ingleses viram o campo, foram ver o que era, entraram e viram que era um campo de judeus. E imagina a nossa sorte, que tinha um grupo que era judeus que vinham da Palestina. Palestina é antigo Israel, né? E foi uma festa muito grande, especialmente para nós crianças. Eles nos puseram no caminhão e ficamos passeando pelos campos, cantando músicas judaicas. Olha, foi uma coisa linda. Mas isso durou um dia. E aí eles foram embora. Bom, nós podíamos sair já do campo. Mas aonde? Não tínhamos nada, nem estrada tinha. Porque esse campo de concentração era no meio do nada. Aí depois veio o exército americano e no fim, meu pai arranjou um carrinho pequeno, um Fiat. Eu me lembro, ele era um homem que estava guiando, meu pai e eu no colo dele. E atrás minha mãe com minha irmã, mas aqueles Fiat pequenininhos. Mas como nós não tínhamos muita roupa, não tínhamos nada, demos um jeito. E chegamos para Bari. E meu pai até arranjou uma casa para a gente ficar, mas aí veio a notícia que a Bari ia ser bombardeada. Aí meu pai disse, não, de novo eu não quero. Então, realmente, nós resolvemos ir. Se você sabe como é a Itália, parece uma bota e no fim tem uma ilha grande que chama Sicília. Meu pai disse, nós vamos para Sicília. Bom, pegamos um trem, levou 2 dias. Hoje em dia, com 2 horas você chega, mas nós levamos 2 dias porque eles esperavam anoitecer para a gente ir, para não verem o trem, para alguém não nos metralhar. E aí já na Itália foi tudo melhor. Depois de um tempo, quando Roma foi liberada, foi ótimo. Então, nós fomos para Roma. Eu fui para a escola, eu tive amigas. Foi uma coisa maravilhosa para nós. Para nós íamos ficar para o resto da vida lá. Mas aconteceu que entre a Iugoslávia e a Itália havia briga porque tem uma cidade, Trieste, que os dois queriam. E era uma briga eterna com eles. Então os italianos resolveram que nós, que éramos os imigrantes, deveríamos ir embora. E por que você vai embora? Nós estamos ótimos. Não, vocês são da Iugoslávia.
E nós tínhamos perdido a cidadania, mas não tem jeito. Tivemos que arranjar algum lugar. Tentamos ir para os Estados Unidos, para a Austrália, não deu jeito. Aí avisaram meu pai que tinha uma consuleza maravilhosa que morava no meio da Itália, em Firenze. Vai lá, ela está dando visto. E realmente meu pai chegou lá e deu para ele. Nós não tínhamos documentos nossos, só tínhamos documentos da Cruz Vermelha. Cruz Vermelha, ela dava documentos para todos esses soldados, para todos esses sobreviventes. Todos nós tínhamos esse documento da Cruz Vermelha. Eu cheguei no Brasil com a pátria e com documento da Cruz Vermelha. Nós não tínhamos documento. Era só esse papel. E, bom, essa consuleza deu para nós o visto. E o que era interessante, meu pai era médico, ele perguntou o que você... Já estava escrito que meu pai era médico. Ela disse, o Brasil não aceita médico. Por quê? Porque tem... na Europa não se estudava as doenças que tem aqui no Brasil. Então ela, a consuleza, com a mão dela, pegou, riscou onde estava médico e ela escreveu químico industrial. Ela, a consuleza. E aí nós recebemos o documento e depois realmente nós acabamos vindo para o Brasil um mês depois. E eu me dei muito bem, porque eu já falava muito bem italiano. E quando cheguei aqui, do italiano para o português, para mim foi ótimo. Eu estudei bem em colégios bons em São Paulo e realmente até cheguei a fazer alguns anos de medicina depois. Até vou contar esse fato. Eu estava no segundo ano de medicina, chegou um professor e disse para mim assim, dava aula de histologia. Ele disse para mim, você não vai passar, e você não vai passar nunca, eu não vou te deixar passar, sua judia. Aí eu fiquei desesperado. E ele era italiano, filho da mãe. Bom, aí eu pus as minhas coisas na mala e vim para casa. Mas eu estava noiva, meu marido era médico. E nós casamos. Depois disso, eu comecei a mexer tudo que era arte. Comecei cerâmica, era porcelana, era não sei lá o quê. E comecei história da arte, fiz belas artes. Isso, estudei os pintores brasileiros do século XVIII e XIX e fiz uma exposição aqui em Porto Alegre. Não sei se vocês já ouviram falar, um pintor que chama Baumgartner. Ele é muito bom artista. E eu fui procurar ele, que ele trabalhou na Itália, descobri uma série de coisas que ele morou na Itália, depois ele vinha para o Brasil, ia e voltava. Eu fiquei encantada com esse pintor. Essa exposição que fizemos veio não só daqui, mas também do Rio de Janeiro, de São Paulo, foi ótimo. Eu assim, continuei estudando os pintores, eu fiz restauro de obras de arte, em suma, o que eu fiz, uma coisa que eu tenho muito orgulho, quando São Paulo resolveu fazer
no museu. Eu fui do grupo, do primeiro grupo, e até hoje. Fiquei 20 anos até que esse museu cresceu e apareceu. Se um dia vocês forem para São Paulo, por favor, visitem o Museu Judaico de São Paulo. E eu continuo trabalhando lá. Eu adoro o nosso museu, tenho muito orgulho dele. E é isso. Agora, se vocês quiserem perguntar uma coisa. Pessoal, a gente tem uns minutinhos. Dá tempo de alguém fazer alguma pergunta? Se temos uma aqui. Oi, primeiramente. Bem-vindo a Porto Alegre. Como é que tu fugiu de barco tipo, até o Brasil? Ah, sim. Nós estávamos livres. Então tinha um documento. Tinha um grupo judaico que chamava Joint, que ajudava os judeus refugiados. E foram eles que nos deram a passagem e nós viemos de navio, levou 30 dias. Nós viemos 30 dias de Gênova até Santos. Mas foi pela Joint que nos ajudou. Quer fazer mais alguma pergunta? Temos uma aqui. Oi, tudo bem? A pergunta que eu queria fazer é sobre quantos anos tu saiu da Yugoslávia para a Itália e quantos anos tu saiu da Itália para o Brasil? Eu tinha 7 anos quando começou a guerra. Eu fiquei na Itália até os 13. Fiquei no começo em lá presa, depois no campo de concentração ficamos, primeiro 2 anos e meio que não podíamos sair daquele vilarejo, depois fomos em Ferramonte, que chamava o templo, o Ferramonte, o campo de concentração, e lá ficamos uns 8 meses. Depois, quando ficamos livres, aí estávamos livres e não estávamos livres, ou tivemos que fugir para a Sicília, né? Então fiquei lá, eu acabei o primário e fiz exame de admissão. Aí depois Roma ficou livre, porque Roma, por exemplo, aqui, nós estamos lá. Quando Roma aqui ficou livre, nós subimos da Sicília, viemos para cá, para Roma. E eu adorava. Eu tinha amigas, eu sabia falar, eu até falava a gíria que tinha em Roma. Olha, era uma coisa maravilhosa. Mas depois nos mandaram embora, então eu cheguei aqui com 13 anos. Aí tive sorte que eu fiquei num colégio que as pessoas me aceitaram logo, porque o meu italiano ajudava muito. É isso. Temos tempo para uma última pergunta. Oi, então, eu tinha na verdade 2 perguntas. A primeira é que tu disse que a mulher do consulado riscou que teu pai era médico e botou ele na clínica industrial. E daí eu fiquei curiosa de como isso, se deu aqui no Brasil. Se ele trabalhou como médico, como químico industrial, se para ele não foi difícil ser químico industrial, já que ele era médico por formação. São as coisas da vida. Ele foi é interessante, ele foi no Vaticano e pediu para o Vaticano que o Vaticano nos desse uma casa, um lugar para morar. E aí meu pai tinha feito amizade com um médico americano, soldado.
E quando nós estávamos na Sicília, ele fez muita amizade com esse médico, Captain Stone. E quando nós subimos para Roma, esse médico também com o exército subiram. Aí meu pai chegou e falou: escuta, tua mãe pode te mandar alguma coisa dos Estados Unidos? Ele disse: pode. Então meu pai falou: pede para ela te mandar vitamina B. Porque em Roma não tinha remédio nenhum. Que todos os remédios ficavam no norte da Itália. Em Roma não tinha. Por que meu pai pedia vitamina B? Não me pergunta. Então a mãe dele mandou para ele essa vitamina B. E nesse apartamento meu pai resolveu fazer um micro-laboratório. Então não tinha nada, nem ele precisava pintar, por exemplo, as paredes de alguns quartos para mostrar que aquilo era um laboratório. Mas ele conseguiu um pouquinho de tinta branca. E ele, meu pai, pintou. E quando eles vieram assim, como tem aqui uma faixa, e quando eles vieram da comissão para ver se ele podia abrir o laboratório lá, eles olharam e disseram: oh, quem pintou isso aqui? Se você tivesse pintado, teria ficado melhor. E era meu pai mesmo que pintou. Bom, e ele, eu nunca vou saber com ele, como médico, como ele sabia. Ele conseguiu umas moças, e ele ensinou essas moças a encher as ampolas com vitamina B. Eu me lembro porque eu ficava vendo as moças encher as ampolas, e depois tinha um bico de bunça que elas queimavam a parte do bico da ampola. Como ele sabia isso? Isso é uma coisa que nunca perguntei para ele, só agora, depois de velha, que eu fico pensando: puxa vida, mas de onde ele aprendeu isso? Fez. Aí resolveram, os antigos donos resolveram voltar do norte. Nós tínhamos que sair. Aí meu pai foi de novo no Vaticano. E eles nos deram a casa do consulado da Áustria, que era um palácio gigantesco, 4 andares, com jardim maravilhoso. Bom, nós mudamos para lá e realmente, aí sim meu pai abriu o senhor laboratório. Eu me lembro também que ele fazia comprimidos com essa vitamina B, mas não tinha o produto para misturar com a vitamina B. E ele pediu para os americanos para lhe darem leite em pó. E como ele misturava essa vitamina B com leite em pó, eu lembro, a máquina fazia tan, era o dia inteiro. E é assim que assim que nós fomos. Mas estávamos muito bem. Só que resolveram brigar a Itália com a Iugoslávia e tivemos que fugir. Pessoal, a gente está no nosso horário. Primeira série e o 9º ano vão seguir estudando um pouco mais da história da Ruth nas aulas com o Moré Pedro. Vai ter uma atividade depois que vai envolver também a produção artística dela, que a gente vai ver. A Ruth vai circular um pouco mais para Porto Alegre, vai participar depois do nosso podcast aqui no colégio, vai fazer uma fala também em outras instituições, vocês conseguem acessar. Também, então, Ruth, muito obrigado pela tua presença. Agradecer de novo a Stand With Us por ter proporcionado também esse momento, a Clara, que conseguiu também fazer esse meio de campo com a gente. E muito obrigado a vocês, pessoal, por estarem aqui.